precisa, né? Não tem necessidade de ser uma coisa rebuscada, difícil, palavras trabalhadas. Não tem essa necessidade, né? A oração tem que ser uma coisa simples, uma coisa que toque o coração de Deus. E quanto mais simples ela for, mais ela toca o coração de Deus. E lembrando, né, essa oração que a gente fez no início de todas as aulas é uma oração ao Espírito Santo, né? E o Espírito Santo que habita em nós pode nos ajudar a rezar, né? Pode nos ajudar a conversar com Deus de uma forma mais aberta. Então, esse pedido, né, dessa ajuda do Espírito Santo é o primeiro passo para a gente começar uma vida de oração. E existem alguns tipos de oração, né? Existem 3 tipos de oração, para ser bem específico e didático aqui. Existe a oração vocal, a oração da meditação e a oração contemplativa. Então, o que é a oração vocal? Não necessariamente tem a ver com falar alto, né? Mas tem a ver com aquelas fórmulas que a gente aprende e passa a rezar. Por exemplo, a oração do Espírito Santo, que a gente acabou de rezar, é uma fórmula, né? O Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, Santo Anjo do Senhor, oração do São Miguel Arcanjo. Putz, tem um monte, né? Um monte. Se vai aqueles livrinhos de orações, são várias. Essas são chamadas as orações vocais. Ou você reza alto, ou você reza na sua mente, mas elas são chamadas de orações vocais. São as fórmulas que já estão prontas. E que têm uma beleza imensa, né? Às vezes a gente acha que, vou rezar um Pai Nosso, parece que é pouca coisa, né? Mas não é, né? É uma oração belíssima, é uma das que a gente vai estudar hoje. Então, a gente precisa dar bastante atenção para essas orações vocais, que muitas vezes a gente aprende quando é criança, repete a vida toda e não necessariamente compreende o seu significado, né? As palavras, tudo aquilo que você fala. Existe a outra oração chamada a meditação, né? A meditação é quando você se debruça sobre um texto, por exemplo, do Evangelho, né? Alguma leitura, mesmo que seja uma leitura espiritual, um livro bom, né? Um livro de um santo, a história do santo, seja lá o que for, e você vai meditar sobre aquela palavra, né? Você vai parar realmente para pensar naquilo que está sendo dito para você através daquela palavra. Então, não é uma coisa assim de bater o olho, ler e acabar, né? É você entrar dentro daquela história. Quando você, sei lá, por exemplo, você pode fazer uma leitura assim do Evangelho, né? Com a palavra de Deus, chamada Lectio Divina. Você lê aquela parte do Evangelho, você tenta se transportar para aquela cena, você se imagina naquela situação, como se você estivesse lá, você está meditando sobre a paixão de Cristo, o momento que Jesus morreu na cruz. Então, você pode pensar, poxa, eu estou lá, estou na cruz, estou olhando Jesus morrer, estou naquela situação, estou sentindo as pessoas em volta, agitadas, aqueles soldados. Isso te ajuda a você meditar sobre aquele momento, né? Tornar aquilo mais vivo para você. É uma oração que você demandar um pouco mais de tempo, né? Não dá para você rezar isso enquanto você está no carro, né? Mas você vai efetivamente parar, ter o seu momento para você rezar dessa forma. E por último, tem a oração chamada contemplativa, que é a oração do silêncio, a oração dos santos, né? Você contemplar a Deus na tua oração, é um nível mais elevado, diria, né? Não é todo mundo que consegue chegar no nível da oração contemplativa, porque é uma total intimidade com Deus, é como um abandonar-se em Deus na oração. O importante também lembrar que a oração, a gente está nos dirigindo a Deus, né? E Deus não carece de muito capricho da nossa parte, assim, né? Às vezes tem a impressão que a gente tem que falar com Deus como no Evangelho, né? Ó Senhor, tu que fostes o grande Criador do mundo, né? Falar palavras complicadas, né? Uma das vantagens da oração, são inúmeras, né? Mas que Deus com quem nós estamos falando nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, né? Então, Deus vê além daquilo que nós estamos dizendo para Ele. Então, apesar de a gente ter essas fórmulas, essas formas
de rezar que nos ajudam, né, a achar um jeito mais fácil, né, porque a ideia é nos comunicarmos com Deus. Essas fórmulas nos tornam isso mais fácil. Mas Deus está lá à nossa espera, querendo o nosso bem, a nossa salvação, enfim. Então, às vezes a gente pode ficar preocupado, o que eu vou falar? Né? Às vezes nem falar é necessário, né? Porque nós estamos na presença de Deus. Então, a gente vê, acho que dois extremos, né? O extremo do descaso, né, de tratar Deus de qualquer forma, né? E o extremo de querer tratar Deus como alguém inatingível, né? Cuja a gente não consegue se aproximar, né? Então, cada um achar a sua forma que é mais fácil para si de poder se comunicar com Deus, né? E aí, quando fala comunicar com Deus, eu lembro de uma vez conversando com o padre, eu falei, padre, eu queria mesmo que ali no sacrário eu abrisse o sacrário, tivesse um telefone para eu poder conversar com Deus, eu falar e ele escutar, né? E aí ele falar e eu escutar. Mas eu tenho a impressão de que ele não fala. E o padre Matador falou assim, filho, eu tenho a impressão que você que não escuta, né? Porque na oração, e a gente vai explorar isso também, na oração, na missa, enfim, existem vários locais, várias situações onde Deus fala, mas Deus não fala do jeito que a gente está acostumado a escutar as outras pessoas, né? Mas isso a gente segue um pouquinho mais para falar. Então, a gente vai estudar com um pouco mais de detalhes hoje duas orações, né? A oração do Pai Nosso e a oração da Ave Maria. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Quem é que sabe dizer quem foi que ensinou a rezar o Pai Nosso? Não vale a Cida. Não vale quem já fez o curso no ano passado. Alguém abre o microfone. Eu estou quietinha, prometo que não vou falar nada. Fica quieta. Quem que ensinou o Pai Nosso? Alguém arrisca? Mateus. Olha lá, Paula levantou a mão. Abre o microfone, Paula. Foi Jesus que ensinou. Muito bem. Foi Jesus que ensinou. Uma dica aqui, ó. Olha ele aí. Então, assim, que belíssima oração nós temos em nossas mãos, não é? Uma oração que o próprio Jesus ensinou. Ele que ensinou. Ele que disse que palavras nós deveríamos falar para nos dirigirmos ao Pai, né? Em que situação isso aconteceu? Quando ele andava lá com os discípulos, né, pregando, fazendo milagres, essa coisa toda, contando as parábolas, de vez em quando eles percebiam que Jesus se recolhia e ia rezar, né? Ele ficava quietinho lá no canto, subia no monte, ficava no silêncio, se afastava e ia rezar. E eles pediram para Jesus, ensina-nos a rezar, né? Falaram, pô, como é que eu tenho que falar? Como que eu vou me dirigir ao Pai, né? E Jesus ensina essa oração belíssima, né? Que todo mundo, todos os cristãos rezam essa oração e ela tem uma profundidade, porque esta é uma oração que nós fazemos a Deus Pai, né? Jesus nos ensinou como a gente deveria se dirigir ao Pai. E olha que coisa interessante, começando com o Pai Nosso, né? Já vamos destrinchar essa primeira frase, né? Parece tão pequena, mas vamos destrinchar essa frase. A palavra lá na língua de Jesus, lá no aramaico, para pai, né? É Abba, que é utilizado. E esse Abba já tem uma primeira importância, relevância e quer nos dizer muita coisa, porque Abba no aramaico quer dizer papai, paizinho. É um jeito carinhoso de chamar, como as crianças hoje chamam papai quando é pequeno, né? Não chama de pai, normalmente você chama de pai quando você é mais velho, mais adulto, mas papai, mãe, né? Então, Abba é esse jeito carinhoso que as crianças chamavam os seus pais. Então, aí a gente já tem a primeira dica, né? Jesus quer nos apresentar um pai que é próximo. Jesus quer nos mostrar que nós devemos nos colocar diante desse pai como crianças.
Então, a relação já se torna muito próxima, né? E é uma relação muito bonita de uma criança com o seu pai, né? Essa relação de entrega, de confiança. Então, aqui a gente já tem uma primeira dica de como Jesus queria que nós rezássemos, né? Que nós nos dirigíssemos ao nosso papai do céu, né? A segunda palavra é nosso, né? Pode deixar. A gente não fala pai meu pai, a gente fala nosso. Segunda grande pista que Jesus nos dá. Somos todos irmãos, né? Esse Deus que é pai de todos. Então, nós que somos cristãos, que acreditamos em Jesus e que recebemos essa oração, somos todos irmãos diante de um pai que está no céu e que é tão próximo que eu posso chamá-lo de papai, né? Vamos lembrar que no Antigo Testamento, os judeus, e até hoje é assim, eles não falam o nome de Deus, né? Para eles é um absurdo você chamar Deus, porque Deus é tão grande, tão infinito, tão poderoso, que não pode ser colocado um nome para chamar Deus. E quando Jesus vem ao mundo, primeiro que Deus se torna humano, né? O verbo se encarna, e segundo, né, que ele abre esse caminho, essa proximidade, ele apresenta um pai que é próximo. Imagina que os judeus pensando assim, nem chamavam o nome de Deus, agora Jesus, Deus Filho, né, tem um nome, se encarna e ensina a chamar Deus de papai, né? Olha como é que a coisa se aproximou. E em duas palavras ali da oração, né, do Pai Nosso, a primeira coisa que a gente fala, né? Seguindo, o que a gente fala depois? Que estás no céu, né? Lembrando, né? Jesus veio ao mundo, se encarnou, morreu por nós, ressuscitou e voltou para o céu, né? Cristo reconciliou céu e terra. Então, ele está no céu, mas ele não deixa de estar próximo de nós, né? Porque Cristo reconciliou o céu e a terra, né? Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está longe, mas ele habita o céu, né? Esse é um Deus que habita o céu. Próxima frase que a gente fala: santificado seja o vosso nome. E aí, desta frase em diante, são 7 pedidos que são feitos no Pai Nosso. Esse é o primeiro deles. O que a gente está... esses primeiros pedidos, eles nos fazem olhar para o céu, né? Então, aí eu estou me dirigindo a Deus. Santificado seja o vosso nome. Lembra quando a gente falou dos mandamentos? O não tomar o nome de Deus em vão, né? Aqui eu estou dando glórias ao nome de Deus, né? Santificado seja o teu nome. Então, nessa hora, eu estou honrando lá os mandamentos da lei de Deus também, quando eu estou rezando o Pai Nosso, né? Então, eu estou falando aqui, santificado seja o vosso nome. Estou prestando devido louvor ao nome de Deus, que é santo. Próxima frase que a gente fala, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. É um pedido que nós fazemos novamente, olhando para o céu, né? Que venha o teu reino até nós. Porque o reino de Deus, se a gente for pensar, eu tenho o reino de Deus que Jesus apresenta como a vida eterna, né? Que o reino dele não era desse mundo. Mas eu também posso encarar esse reino de Deus como trazer o reino para nós, né? Para dentro de nós, viver o reino de Deus aqui, nessa terra. E se a gente quiser viver o reino de Deus aqui, o reino de Deus tem que começar em nós. Nós temos que ser o motor do reino, né? Onde a gente estiver. Porque se a gente estiver indo na direção contrária, tudo em volta de nós acaba indo para a direção contrária, né? Então, eu peço no Pai Nosso, né, que venha até nós o teu reino. Quer dizer, antecipa, né, a tua graça, venha até nós, viva no meio de nós, nos ajude, né, a viver esse reino. Vai completando. Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui a coisa começa a funilar e aqui a gente começa a pensar bem aquilo que a gente está rezando, né? Nosso outro pedido aqui. Olha o que a gente fala aqui. Para pensar na frase. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, na terra e no céu.
Lembra quando Jesus estava lá no Horto das Oliveiras, suando sangue, né? Humanamente com medo do que ele ia passar, e ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, né? Jesus se curvou à vontade do Pai. E aqui a gente está rezando para fazer a mesma coisa, né? Quando eu falo no Pai Nosso que, olha, a tua vontade seja feita na minha vida, seja feita no meu trabalho, seja feita na minha família, no meu casamento, nos meus planos, que a tua vontade seja feita e não a minha, né? Aí poderia ter um vírgula, não a minha, né? Então, olha que coisa interessante que a gente está pedindo no Pai Nosso. A gente está entregando a nossa vida na mão de Deus, né? Rogando para que a vontade dele é que impere, é que seja a final e não a nossa, né? E olha que coisa boa de se pedir, porque a gente já falou tantas vezes isso no curso. Deus, com certeza, sabe muito mais que nós, né? A gente pode imaginar o que é bom para a gente, como deveria ser. Se fosse parar aqui para pensar e cada um abrir o microfone e falar assim, pô, como você acha que você seria muito feliz? Como que a sua vida deveria ser para que você seja muito feliz? Cada um ia ter alguma coisa para falar. Ah, o meu trabalho poderia ser diferente, a minha casa poderia ser diferente, a minha saúde poderia ser diferente. Enfim, Deus sabe o melhor, né? Então, aqui é o momento que a gente está entregando tudo nas mãos dele. Próximo pedido que a gente faz, aqui a gente já começa. Os outros 3, a gente estava muito com o olhar para o céu. Agora, a gente já começa a falar de coisas mais terrenas, né? Aqui a gente pede uma coisa muito prática. Não sei se vocês já pararam para pensar no que a gente pede aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou pedindo a providência, né? Mas olha que interessante, aqui eu não estou falando assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amanhã, mês que vem, o ano que vem e na próxima década. Eu estou pedindo para hoje, né? Não é para amanhã. E aqui é algo que a gente precisa aprender a viver, que nós temos muita dificuldade e grande parte dos nossos sofrimentos é porque ou a gente está sofrendo em algo que já aconteceu, ou a gente está sofrendo por algo que ainda não aconteceu. Para pensar, gente. Para pensar. Quantas coisas na tua vida que estão te preocupando são coisas que você nem sabe se vai acontecer. Ah, são riscos. Ah, puxa vida, eu estou com medo porque no meu trabalho as coisas não estão muito boas. E se eu for demitido? Né? Com essa situação difícil que está o mercado. Isso não aconteceu. Aconteceu hoje? Está acontecendo agora? Não. Só que isso tira o nosso sono. Ou amarguras do que já passou. Ah, mas aquela pessoa me magoou. Ah, mas aquilo aconteceu. Eu não consigo me desvencilhar daquela situação. Então, vamos parar para pensar que grande parte das nossas preocupações não estão focadas no agora, elas estão focadas no passado e no futuro. E que, gente, o passado já foi e o futuro, não existe frase mais sábia do que aquela. O futuro a Deus pertence. A gente tem que parar de olhar para frente, né? Lógico, uma coisa é responsabilidade, é se programar, outra coisa é sofrer pelo que não aconteceu ainda. E o Pai Nosso nos ensina, porque eu estou pedindo a providência para hoje. Olha, Senhor, me dá a providência daquilo que eu preciso para hoje. Amanhã eu rezo o Pai Nosso de novo e peço para amanhã, e depois, e por aí vai. E mais do que isso, aqui também a gente pode ligar com o pão da nossa alma, com a Eucaristia, né? O pão físico, né? A providência, né? Que não falte o pão na mesa, mas também a Eucaristia, que é o pão da alma, né? Que a gente possa se alimentar também com esse pão, né? Próximo ponto. Aqui a coisa complica bem. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente pudesse trocar esse como na medida que eu perdoo a quem tem ofendido. É muito fácil a gente rezar o Pai Nosso e falar essa frase e passar batido nela, né? Mas assim, o que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo a Deus que me perdoe na mesma medida que eu perdoo os outros.
Aí, olha só que coisa complicada, né? Porque quantas vezes a gente não fica imerso, né, em sentimentos, aquela pessoa me magoou, porque aquela pessoa fez isso, porque fez aquilo, porque eu não perdoo. Quantas vezes a gente não fala essa frase na vida, eu não perdoo. É imperdoável o que essa pessoa fez, nunca vou perdoar. E eu não sei se você se lembra, teve alguma aula, já não lembro qual, que a gente comentou aquela parábola que Jesus conta do rei que muito severo, enfim, que chegou um empregado que o empregado devia para ele uma quantia muito alta, assim, era um valor completamente absurdo, impagável, né? E que esse empregado rogou àquele rei, àquele senhor, que perdoasse a dívida, né? E esse rei perdoou a dívida desse homem, que era imensa, e deixou ele embora com a família dele. Conta a parábola que esse homem saiu na rua, encontrou com uma pessoa que lhe devia uma quantidade irrisória, perto daquilo que ele tinha, a dívida dele que ele tinha perdoado. E ele falou, cara, né, começou a sufocar o cara lá, paga o que você me deve, paga o que você me deve. E o cara rogou, por favor, me perdoa, eu não tenho como te pagar. E ele mandou botar o cara na prisão, né? E aí Jesus pergunta, né? Nossa, mas que absurdo, esse cara ele vai ser jogado na prisão? Como assim? Quantas vezes a gente também não é assim? Vocês, quem já teve essa experiência, ou quem vai ter semana que vem, a gente vai no confessionário, a gente coloca ali diante de Deus todas as nossas faltas, todas as coisas que a gente fez, Deus nos perdoa de tudo e a gente ainda carrega as mágoas, as coisas, as ofensas, e não perdoa, né? Então, o chamado que o Pai Nosso nos faz aqui é ao perdão, né? Nós precisamos aprender a perdoar. E perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, né? Então, aquela pessoa, todo mundo tem uma listinha, né? Aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, às vezes fez uma coisa que difícil mesmo, pensar, nossa, eu vou perdoar isso. Não necessariamente você vai voltar à convivência com aquela pessoa, você vai convidá-la para almoçar na sua casa, fazer um churrasco no domingo. Não necessariamente isso vai acontecer. Mas é uma decisão tua de perdoar, né? A melhor coisa que você pode fazer por ela é rezar por essa pessoa e pedir a Deus a graça do perdão, né? Mas Jesus, eu quero perdoar. Você me pede perdoar, então me ajuda, né? Me ajuda. Reza pela pessoa que você precisa perdoar. Não, até nessa coisa dos pedidos, né? O Pai Nosso nos dá várias pistas, lógico, do que pedir, mas também nos dá algumas pistas do que não pedir, né? A gente tem e até falar isso, esperar mais as duas frases para falar, mas a gente tem uma relação, às vezes, né? Com Deus de subserviência, assim, né? Que significa que Deus é o cara que tem que me ajudar. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso mudar de vida, eu não preciso perdoar ninguém, eu não preciso ir na missa, eu não tenho nenhum compromisso assim, né? Mas Deus tem que me ajudar. Então, a gente acha que a oração, todos nós, eu também, né? Acha que a oração é uma lista de pedidos, né? Então, achar que a oração é só pedir. Então, eu vou lá na frente do sacrário, faço uma lista de pedidos. Eu que sou engenheiro numero, né? Porque tem hora, né? Tem ordem, tem prioridade, né? A segunda coisa não pode acontecer depois da primeira, né? Então, e a gente vai lá e a nossa oração, e Deus tem que ser muito paciente, né? Comigo, muito mais. De que a gente volta lá e fica cobrando, né? Parece follow-up de oração, né? Você vai lá para dizer assim, olha, senhor, aquele 1 lá tá meia boca, hein? E o 2, e o 3, né? Quando o próprio Pai Nosso nos tá mostrando outras coisas que a gente faz durante a oração, né? Como é o caso de louvar a Deus, né? Outras coisas que eu falo mais adiante. Mas esses dias eu estava vendo uma pessoa falar num evento, não importa muito o que é, e que falava assim, não, Deus vai ajudar vocês, né? Então, Deus nos quer o melhor para nós, quer a nossa salvação. Deus vai nos ajudar naquilo
que nos leva à santidade. E Deus vai, com o nosso pedido, né, vai nos ajudar a evitar aquelas situações que podem nos afastar dele. Então, a nossa oração tem que ser uma oração de diálogo com Deus e não só uma cobrança. E Deus merece ser elogiado, né? Deus merece receber uma declaração de amor, né? Senhor, eu vos amo, né? Não precisa ser nessa pompa, né? Deus merece uma lágrima, Deus merece um silêncio, Deus merece muitas coisas que podem ser feitas na oração. E no Pai Nosso, como a gente acabou de ver, a gente acaba sendo... A oração nos ensina a ser fiéis ao princípio que Deus nos coloca, né? De que Ele é Deus. Né? Não sou eu quem sou o Deus que listo que quero que aquele outro faça por mim, né? E aí a gente inverte os papéis. A gente pede aquele monte de coisa que a gente precisa, a gente não se esquece de pedir pelos outros também, mas a gente pede que no final do dia Deus faça aquilo, né? Como é que é a frase lá? Seja feita a vossa vontade. Então, nessa certeza de que Deus sabe mais, né? Como é a frase de... Então, Santo Deus sabe mais, Deus sabe mais. Muito bom. E aí, passando por essa frase do perdão, que ela é muito importante, que a gente daqui em diante, toda vez que a gente rezar o Pai Nosso, para bem para pensar nisso, né? Coloca as pessoas que você precisa perdoar, né? Nesse Pai Nosso. A gente continua e reza assim: não nos deixeis cair em tentação. É outra coisa belíssima para se pedir, né? Que a gente está pedindo a Deus que nos ajude a resistir às tentações, né? Porque as tentações estão aí, né? Quando a gente fala a ação do mal, a ação do demônio, né? Age de diversas formas, ele pode agir, né? A principal delas é a menos hollywoodiana, digamos assim. Tem muitas pessoas que ficam entusiasmadas, né, com as possessões, que existem, enfim, mas é pequenininho, né? A ação dele, de fato, que acontece para todos nós, todo dia, a cada minuto, são as tentações, né? Então, assim, quando a gente pede a Deus aqui, é esse reforço, né? Olha, esteja comigo, me ajuda para que eu não caia nas tentações. É um dos belíssimos pedidos que a gente faz no Pai Nosso. Porque nós somos fracos, né? A gente pode cair. Então, a gente pedir isso, essa ajuda de Deus, olha, me ajuda, né? Eu quero a tua ajuda para que eu não caia em tentação. E lá na 1 de Coríntios, né? São Paulo escreveu que assim, não há tentação maior que as suas forças, né? Até tem um Papa, não sei, João Paulo II, que falava, Bento XVI, que Deus não te leva com a mão direita onde ele não te alcance com a esquerda, né? Então, vamos ter essa segurança também, né? De que quando a gente se coloca, Deus nos propõe alguma coisa, ele nos alcança, né? Ele está junto de nós. E aqui nessa frase, a gente só não pode esquecer daquilo que a gente falou na primeira aula sobre mandamentos, que é aquele pecado lá da presunção, né? De você também não se colocar em situações que você sabe que Deus não vai lá te tirar lá do negócio, né? Porque tem um livre-arbítrio. Então, aqui a gente está pedindo essa ajuda de Deus, né? Para que a gente não caia nas tentações. E por último, a gente fala, mas livrai-nos do mal. Esse mal aqui, gente, ele não é abstrato. Aqui é o demônio, tá? É mal com M maiúsculo. Nos livre do maligno, nos livre do demônio. É isso que a gente está pedindo a Deus, né? Que a gente consiga resistir às tentações e que nos livre do maligno, nos livre do inimigo de Deus. É exatamente isso que a gente reza no Pai Nosso. E o amém é o assim seja, né? Ó, rezei isso tudo aí e que assim seja. Então, entrando nesses detalhes e estudando o Pai Nosso dessa forma, olha que oração belíssima. Olha quantas coisas que a gente não pede no Pai Nosso. Então, às vezes a gente tem essa sensação de dizer, puxa, rezei um Pai Nosso. Puxa,
Você rezou uma belíssima oração, você rezou a oração que Jesus ensinou, e se você rezou de verdade, com o sentido real daquelas palavras, é uma belíssima oração, belíssima, né? Então, o Pai Nosso a gente tem que ter como oração das orações, né? É a melhor delas. Quando você está lá, putz, tem um minutinho aqui para rezar, reza o Pai Nosso, né? É essa oração É que você tem que engraçado, né? rezar. O Pai Nosso é uma oração comum, no sentido de que talvez seja aquela que a gente mais, a fórmula, Mais né? universal. Que a gente digamos. mais ouviu, né? Não sei, eu que sou de família católica, eu ouvi Pai Nosso, acho que no dia que eu nasci, né? Então, apesar de ser uma oração comum, no sentido de que a gente ouve ela bastante, muitas vezes, ela não é uma oração banal, é a diferença entre comum e banal, né? O que nos faz lembrar de que a oração não é uma palavra mágica, né? E que você fala assim, como se tivesse poder, né? Sangue de Jesus tem poder, como se fosse a oração é uma conversa com Deus, e a fórmula é um jeito de facilitar se a gente está meio engasgando nas palavras. Da mesma forma, não existe oração forte e oração fraca, né? Então, um dia a gente se encontra e fala assim, Luiz, Kátia, rezem por mim, né? Aí, sei lá, a gente impõe as mãos sobre vocês e reza o Pai Nosso, fala assim, nossa, chega ele a fazer uma oração forte, né? Fez uma oração comum, ou aquela sua tia, aquela sua avó, aquela sua parente, sei lá, alguém que você conhece, e você fala assim, não, ela é brava, a oração é brava a oração, né? Ou braba, né? No interior. Aquela pessoa que tem aquela fé, né? Que parece que tudo que se ela reza, vai acontecer. E aí nós precisamos separar claramente, né? Essa altura do campeonato do curso, última aula, a gente já sabe tudo, né? De que a oração é um diálogo com Deus, que deve ser constante. Mas a realização da vida é uma vida com Deus. Quer dizer, então, a nossa vida, às vezes, parece contraditória, né? Porque a gente reza para Deus e a gente diz que temos Deus no centro das coisas, mas depois, aos 2 minutos do primeiro tempo, a 5 minutos do primeiro tempo, a gente já não deixa Jesus entrar no campo. A gente não deixa Deus participar da nossa vida. A gente não deixa Deus fazer as coisas que são próprias de um Deus fazer. A gente não quer que as coisas sejam feitas segundo a vossa vontade. E aí complica, né, para Deus, eu acho. Porque a gente pede para Jesus e a gente não deixa ele fazer. E depois não acontece, a gente ainda reclama. Deve ser bem chato. Deve ser bem chato, né? Essas orações que a gente faz, eu também faço, né? E que é uma oração intermitente de pedido, pedido, pedido. Quando Deus resolve agir na nossa vida, a gente não permite, e depois a gente reclama que ele não agiu. E podemos reclamar que ele não agiu e reclamar que a gente não o ouviu, que é uma coisa que eu falei agora há pouco, que eu diria mais adiante. Porque Deus fala. Ah, legal, quando ele fala? Onde é que canal que ele fala? Que YouTube que ele fala? Né? Deus fala nas pequenas coisas e fala, e existem momentos propícios para Deus falar. Um deles é na missa. Deus fala para nós através do Evangelho, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é mágica, mas como diz a própria palavra de Deus, a minha palavra não será proclamada sem que ela atinja o seu fim. Quer dizer, a palavra de Deus proclamada na missa é Jesus falando que tem o poder de fazer chegar até você aquilo que ele quer que você preste mais atenção. É por isso que às vezes você está na missa, não sei se vocês já notaram, já aconteceu com vocês, e aquela passagem que é sempre igual, é a mesma, há 2000 anos, naquele dia teve uma frase lá que chamou sua atenção, falou, nossa, não tinha notado nisso. Ou o padre, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma homilia e chama a atenção de um negócio que você não tinha pensado atenção e aquilo serve para a tua vida. Esse é Jesus falando, esse é Deus falando para você. No silêncio da oração também.
né? A gente fala demais, às vezes, na oração. Às vezes tem que parar um pouquinho e ficar em silêncio. E Deus fala nesses momentos, lógico, não suspirando nos nossos ouvidos, né? Mas impulsionando o nosso coração, ao ponto que aquela situação que você tinha dúvida se seguir o caminho A ou o caminho B, você, de repente, né, você percebe que você está em paz com aquela dúvida e parece que você se sente mais seguro a seguir por um certo caminho depois que você resolve. Isso não é psicologia, isso é Deus falando, né? Então, Deus fala conosco, às vezes através dos outros também. Lembrei de mais uma, né? Sei lá, quem dera o catequistas miseráveis, nós, né? Tem um dia dito alguma coisa, você fala, putz, cara, isso aí serviu para mim, né? A gente nem sabe o que é, falamos igual há 10 anos, ou falamos diferente dessa vez, sei lá, mas para algum de vocês, sei lá, chamou atenção. É Deus falando. E, enfim, em quilos de outras situações que dê para citar. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, da oração vocal como uma forma facilitadora, né? Mas essa coisa de você ouvir a palavra de Deus de uma forma mais meditativa, né? Sem zen, assim, né? Mas de prestar atenção, imaginar aquela cena. Deus chama a atenção da gente para aquilo que Ele quer chamar, se nós tomamos a decisão de deixar Ele participar da nossa vida e se a gente resolver ter uma oração honesta, honesta no sentido aberto, assim, né? Franca, né? Então, a oração do Pai Nosso, né? Para fechar e voltar para o tema, ela, apesar de ser uma oração comum, ela tem se você pensar, ela tem um kit de fórmulas, né? A gente pede por nós, a gente pede pelos outros, a gente louva a Deus, a gente pede perdão, todo o kit que uma oração deve ter. Então, a próxima vez que vocês estiverem diante do Santíssimo, né, na ou mesmo lá no Nossa Senhora do Brasil, lá na capelinha, a oração é um diálogo franco com aquele que, aquela pessoa, porque Jesus é uma pessoa, né, com aquela pessoa que mais te ama neste mundo e é também aquela que mais te conhece. Então não tem frescura, não precisa ficar se justificando, não precisa explicar porque você está pedindo certa coisa, Deus sabe tudo, né? E um último detalhe, né, para a gente partir para outra oração, isso remete à oração da Eucaristia, aquele com quem nós estamos conversando na oração lá no Santíssimo, ou mesmo em nossos corações, mas em particular lá no Santíssimo, é o mesmo da primeira aula, lembra? Deus criou o mundo, criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, é o mesmo trio que está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo... a mesma pessoa que foi crucificada, morreu e ressuscitou. É a mesma pessoa que instaurou a Eucaristia, é a mesma pessoa que fez aqueles milagres. Então, nós estamos conversando com ninguém menos do que o Rei do Universo, aquele que tudo criou. A gente diz que é o Deus do impossível, porque para nós tem certas coisas que são impossíveis. Mas nós estamos falando com Deus que criou tudo, que criou a água, o sol, a luz, tudo, né? O que para este Deus é impossível. Não existe a palavra impossível para Deus, né? Então, o importante da oração, fechando o Pai Nosso, é de que a gente faça uma oração honesta. Não sei se é a palavra boa, honesta, né? Honesta no sentido de a gente realmente estar querendo dizer aquilo que a gente está dizendo. Talvez a gente devesse rezar o Pai Nosso mais vagarosamente, né? Para as palavras saírem do nosso coração. Você falou que você não estava falando demais, Vai, muda lá. Então, vamos para a próxima oração agora. A oração da Ave Maria. Na Ave Maria, a gente vai falar, poxa, de onde saiu a Ave Maria, né? Porque se o Pai Nosso foi ensinado por Jesus, afinal de contas, de onde sai a Ave Maria? A Ave Maria sai da Bíblia, né? Ela é formada em 3 partes, a Ave Maria. Ela começa com a saudação do anjo Gabriel, Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Isso foi o que o anjo Gabriel disse para ela quando fez a saudação inicial. Então, a gente fala novamente para ela, né, aquela saudação que ela ouviu do anjo. E a segunda parte, a gente fala a saudação que Isabel fez para ela quando ela chegou na visita. Lembra que a gente contou aquela história, né, que ela foi visitar Isabel, que Isabel estava grávida de João Batista. Então, o que Isabel falou para ela? Né? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Na verdade, Santa Isabel não falou o Jesus, né? Mas, Ela não sabia. ela não sabia que era Jesus. Mas do vosso ventre. Então, aqui a gente vê que a oração da Ave Maria, ela une duas saudações à Nossa Senhora. Então, a gente está reforçando essas saudações a Maria e estamos fazendo um pedido no final, que é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, é um dogma mariano. Não sei se vocês lembram na aula sobre Nossa Senhora, né? É um dogma mariano, que Maria é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. E a gente pede que ela rogue por nós, que ela peça, que ela interceda por nós, agora e na hora da nossa morte. Olha que beleza de oração também, né? Que coisa completa, né? A gente sauda Nossa Senhora, né? Essa coisa bonita da saudação, a gente relembra essas duas saudações que foram feitas para ela e faz o nosso pedido. Olha, mãe, intercede por mim, né? Agora, e lá na hora que eu morrer, que eu precisar entrar no céu, me ajuda lá. É isso que a gente pede para Nossa Senhora, né? E a oração por excelência, quando a gente fala de Maria, e que a gente já abordou na aula sobre Nossa Senhora, é a oração do terço, né? E a gente já explicou bastante isso, né, da questão do terço, de que a gente percorre toda a vida de Jesus nos mistérios do terço. Então, desde o momento da anunciação do anjo a Maria, o nascimento de Jesus, a vida dele, o momento da paixão e depois a ressurreição. Então, é toda uma meditação da vida de Jesus que se faz enquanto se reza o terço, né? A bendita monotonia de Aves Marias, né? Quando o santo falava disso, acho que era São Padre Pio, né? É muito gostoso rezar um terço, né? O terço é uma oração que te traz paz, parece que te traz uma calma, né? Uma tranquilidade. A gente agora, nessa pandemia, a gente conseguiu criar um hábito familiar que era possível antes, mas a gente, sei lá, chegava tarde do trabalho, as crianças tinham que dormir e acabava não fazendo, então eu rezava meu terço no carro, o Luiz rezava o terço dele. A gente criou um hábito de rezar com as crianças à noite, né? E é um momento gostoso, parece que é uma oração que, tipo, baixa a adrenalina, assim, né? Então, a gente reforça esse pedido para vocês, né? Quem ainda não começou a rezar o terço, reze o terço. Começa com uma dezena só, você acha que, putz, o treco é muito comprido. Não é, dá 20 minutinhos, te garanto, dá 20 minutos rezar um terço. 20 minutos que você vai estar ali diante de Deus. Aí tem coisas legais que dá para fazer no terço, né? Que nem a gente está aqui com uma listinha, fora os pedidos de vocês, né? Que a gente também coloca, sempre coloca nas nossas orações. A gente tem uma listinha nossa aqui, né? De pedidos, de outras coisas, de outras pessoas, né? Família, etc. Então, também é legal você pensar, poxa, essa dezena aqui, ó, a Cidinha mostrando o livrinho. Essa dezena, vamos rezar por quem essa dezena? Ah, vamos rezar por tal pessoa que está doente. Beleza, então você parece que reza aquela dezena pensando naquela pessoa. É uma forma até do terço, né, se tornar, parece que na tua cabeça, né, mais útil, né? Você fala, bom, essa dezena eu rezei por essa pessoa. Ah, essa dezena vamos rezar pelo trabalho. Essa dezena vamos rezar pela nossa saúde, na família. É um jeito de você se colocar em oração e entrar naquela oração, para não parecer uma coisa monótona. Para quem não conhece o terço, fala, nossa, mas que coisa monótona. Mas não é, né? Você está percorrendo os mistérios da vida de Cristo e colocando as tuas intenções naquele momento. Então, a gente reforça esse pedido, né, a vocês. Rezem o terço, né? Insisto nisso, a coisa do rezem o terço. Diz que é de bom tom rezar o terço pelos catequistas, né? Ah, sim, uma dezeninha pelos catequistas é sempre bem-vinda. Tem um fio
filme lá. Tem? Acho que tem. Né? Olha, o Luiz está distraído aqui, mas enquanto ele não passa o filme lá, eu vou seguindo aqui. Então, assim, a gente explica um pouco mais essas duas orações, que são orações vocais, mas agora o Luiz já falou bastante do que é essa presença, né, de como a gente tem que se colocar diante de Deus na oração. E ter o que é a vida de oração. Né? A gente precisa se organizar. Acho que todo mundo aqui que trabalha, que tem sua vida, tem que conciliar, ainda mais agora nessa época de pandemia, você tem que conciliar o teu trabalho em casa, conciliar as coisas, às vezes, da casa, porque a pessoa que ajudava não podia ir mais. Quem tem filho tem que conciliar com as coisas da criança, da escola. A nossa vida teve que ter uma organização diferente, né? E com a nossa vida de oração, se você não colocar na tua organização, você não vai rezar. Se você deixar assim, eu rezo na hora que eu for para a cama dormir, aí você deita no travesseiro, exausto do seu dia de trabalho, você começou a rezar, pum, dormiu, né? Então, você tem que escolher um dia, um momento do seu dia que você está mais disposto a rezar, né? Você vai falar, poxa, eu sou mais esperto de manhã. Então, prefiro chegar de manhã. Escolhe, isso é importante. Escolhe um local tranquilo, né? Se na tua casa mora muita gente, né? Se tem marido ou esposa, filho, se é uma casa barulhenta, escolhe um momento que as pessoas ainda estão dormindo, ou vai para um cômodo que ninguém vai te incomodar. Separa um momento do teu dia para você e Deus. Isso é, assim, uma coisa mega importante. Porque se você deixar por conta a hora que der um tempinho eu rezo, você não vai rezar, né? Não, eu realmente prefiro a tranquilidade da noite, né? Na hora que todo mundo for dormir, eu vou me recolher no meu quarto, fica sentado quando você dorme e tem o teu momento. Mas quanto tempo, Kátia? Precisa ser 1 hora, meia hora? Precisa ser um tempo que seja frutuoso, tá? Esse tempo pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 15, pode ser meia hora. O tempo que para você encaixar bem no seu dia. Mas, de repente, 5 minutos com Deus já tá bom para começar, tá? Porque se você efetivamente se colocar diante de Deus, parar ali, fazer a tua conversa com Ele, lembrando, é uma conversa, né? Começa agradecendo a Deus por tudo que você tem na tua vida, né? Por tudo aquilo que é bênção na tua vida. Você ter acordado, né? Você está vivo. Já, o dom da tua vida já é a maior coisa que você deve agradecer, né? Agradecer por tudo, gente. Às vezes a gente tem alguma coisa que não está muito boa, então em cima daquela coisa, às vezes a gente fica chateado, fica magoado, fica preocupado, perde a paz. Vamos treinar essa entrega, né? Aquela coisa que eu falei do passado e do futuro. Vamos viver o dia de hoje, né? Então, para aquele dia, fala, Senhor, me ajuda para hoje, né? Tu já sabe essa preocupação que eu tenho, eu estou com isso na minha cabeça, me ajuda, já está nas tuas mãos. Olha, mas eu agradeço por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, né? Vamos agradecer tudo. Interceder pelas pessoas, né? Ótima coisa a gente usar o nosso tempo de oração para interceder por quem precisa, né? As pessoas contam com a nossa oração. É uma forma da gente sair também do nosso egoísmo, às vezes só pedir para a gente, né? Só penso para mim, para mim, para mim. Não, vamos sair um pouco da gente, vamos pedir pelos outros, né? Se for o caso, se ajudar, para algumas pessoas ajuda, para as outras nem tanto. Pegar uma leitura, existem livros excelentes, excelentes. Depois no grupo a gente pode colocar umas sugestões assim para vocês de livros que vocês possam ter para ajudar vocês a rezar. E esses livros, aquela coisa, eu tenho que ler 10 páginas. Não. Se você ler a primeira página e aquela página te disse alguma coisa, fecha o livro. Fecha o livro e fica com aquilo que aquela primeira página te falou. E fica com aquela coisa pro resto do dia. Porque às vezes é aquilo que Deus queria te falar naquele dia. Pega a passagem do Evangelho do dia, né? Tem aplicativos que tem a leitura do dia, né? Hoje em dia a gente não precisa mais ter papel para nada. Então, vê lá qual que é o Evangelho do dia, lê aquele Evangelho, tenta se transportar, né, para aquilo, vê o que Jesus está querendo te dizer. Tem muitas formas de ocupar esse tempo de oração, né? Muitas formas. Que ele pode ser bem curtinho.
desde que ele seja profundo, né? Que seja uma entrega profunda. E existem promessas lindíssimas de Jesus nos evangelhos, falando da oração. Eu vou ler algumas aqui para vocês, algumas passagens. Em Marcos, ele falou assim: por isso vos digo, tudo o que pedides na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Você fala, poxa, Kátia, mas eu já pedi tanta coisa na minha vida que eu não recebi. Vamos lembrar o que a gente tem que pedir na nossa oração. Às vezes a gente reza mal, a gente pede mal. A gente tem que lembrar que Deus sabe o melhor para a nossa vida. E eu garanto para vocês que tem um pedido que Deus não nega. Se você pedir a Deus que te ajude a se santificar, isso eu tenho certeza que Deus vai te dar formas de você fazer isso. Às vezes ele vai te mandar até cruzes, né? No caso, vai permitir cruzes na sua vida para que você se santifique. Mas é algo que você está pedindo e que tem a ver com a tua salvação, que tem a ver com o nosso fim último. Que é aquilo que o Luiz falou, às vezes a gente pede, mas a gente não quer saber de se converter, não quer saber de mudar de vida, não quer saber de se emendar nas coisas, em adquirir virtudes, né? Então, o pedido que a gente tem que colocar, e aí eu vou colocar uma experiência minha, tá? Bem recente mesmo. Eu vinha muito preocupada com algumas coisas que eram práticas, enfim, materiais do dia a dia, que são necessárias, que é o problema e que me preocupa, enfim. E eu estava muito presa na minha oração nisso. Senhor, ajuda a resolver isso, ajuda a resolver isso, ajuda a resolver isso. Era isso. Chegou uma hora que aí, o que me ajudou? Ouvir a pregação de um padre. Tá? Isso também ajuda muito. Na internet hoje tem um monte de pregações. É um monte. A gente também pode sugerir alguns que são muito bons. Bons padres que têm pregações, que têm homilias ótimas, ou que têm mensagens muito boas, né? Ouve, porque às vezes facilita, né? Você fala, meu caso, eu acordo de manhã, eu tenho um costume. Eu vou fazer café na cozinha, tem 2 padres que eu gosto de escutar, o que eles falam de manhã. E enquanto eu estou fazendo café, eu estou escutando, porque se eu tivesse que ficar sentada lendo um livro, eu não ia ter tempo, mas escutar eu consigo, enquanto eu estou fazendo as outras coisas. Em uma pregação de um dia desses, caiu minha ficha, e ele falava justamente isso. Será que você está pedindo o que você tem que pedir? Será que você não está pedindo errado? Né? Será que você está pedindo pela tua salvação? Você está preocupada com a tua alma? Ou você está preocupada com as coisas práticas, só materiais? E eu digo para vocês que desse dia em diante eu virei a minha oração totalmente ao contrário. Eu parei de pedir por problema, pela coisa material. Eu me decidi que eu não ia pedir mais sobre aquilo. Parei, não vou pedir mais. Eu vou simplesmente pedir a Deus que me dê força para enfrentar a dificuldade, se vier, me dê força para encarar o que eu precisar, que me dê o discernimento para tomar as decisões certas e que tudo isso me santifique. E que santifique a mim, ao Luiz, às crianças, e que, enfim, que leve a gente para o céu. Pronto, né? Você fala, resolveu? E o problema sumiu? Não, o problema não sumiu, mas eu parei de ter dor de estômago. Parei. Eu falei, parei, acabou. Agora sim, a minha oração está em outra direção. A gente tem que confiar, a gente tem que entregar as coisas na mão de Deus. O problema vai resolver? Não sei. Que saída a coisa vai ter? Não sei. Mas, enfim, eu me decidi que que tudo que eu viver, eu vou pedir a Deus que qualquer coisa que eu viver me ajude a me levar para o céu. A mim e a minha família. E assim, eu estou vivendo um dia de cada vez, até então. Pode ser que daqui a um mês a gente converse e fale, gente, esqueci aquilo tudo, voltei a pedir de novo pelo negócio lá. Não sei, mas hoje é o que eu estou vivendo, né? Então, assim, às vezes é isso, a gente tem que deixar a nossa oração mais solta, mais na confiança em Deus, né? Outras frases do Evangelho. Disse-lhe Jesus, se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. O que é essa frase aqui? No momento que
indagaram Jesus se ele podia curar alguém, né? Consegue, né? Se pode, assim, tudo é possível a quem crê, né? Outra frase de São João, Evangelho de São João. Em verdade eu vos digo, o que pedides ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita, né? De novo, o que pedir, né? O que colocar diante de Deus? E a de Mateus, né? Digo-vos ainda isso, se 2 de vós se reunirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí é a oração da comunidade, né? Quando a gente fala que a gente está na missa, quando a gente está rezando, quando a gente está na oração, quando a gente está reunido como nós aqui, né? Jesus está no meio de nós. Né? Então, quando eu era criança, a minha mãe tinha um quadro, acho que vários de vocês já viram na casa da avó, da tia, eram super comuns, aquele quadro que tem a porta e que Jesus está batendo, né? É esse sentido, né? Aqui é o contrário, né? Jesus batendo na porta. Então, Jesus quer participar da minha vida, Jesus bate na porta. O quanto, que é isso que o Luiz falou, o quanto eu deixo Jesus participar da minha vida, para que eu possa ter esse diálogo íntimo com ele e pedir para ele me ajudar. E pedir aquilo que eu preciso pedir, que no fim último, gente, é a salvação da nossa alma. Porque, na boa, o problema financeiro, o problema do trabalho, isso tudo, se eu morrer amanhã, vai sumir. E a minha alma, como está? O meu destino final já vai estar traçado, né? Se eu atravessar a rua aqui, um ônibus passar em cima de mim amanhã. E aí, né? Então, qual que tem que ser? Ou no máximo em 90 anos isso vai se resolver, né? Para todos nós aqui. Ah, sim, para todos nós, exato. Então, o que a gente tem que mais se preocupar é com a nossa alma. No fim último, essa deveria ser a nossa grande preocupação, né? O resto, tudo é passageiro. Absolutamente tudo é passageiro. Não tem, às vezes, alguns problemas que a gente tem e que a gente fala, nossa, cara, esse não tem solução, esse acabou, esse é o fim, e com esse aí já era. De repente, a coisa passa, se organiza, muda a configuração das coisas, e quando você vê, aquilo ficou no passado. E parecia que ia ser o fim do mundo, né? Porque tudo é passageiro, menos a vida eterna, que é onde a gente quer chegar, né, gente? Vamos se encontrar todo mundo no céu um dia, eu espero ver todo mundo aqui. Vai ser presencial, né? Vai ser presencial, exatamente, não vai ser online. Até falando disso, né, até aquela expressão, eu que trabalho com tecnologia, às vezes eu ouço essa expressão, como é que está aquela situação? Eu falo, bicho, entreguei para Deus. Como se colocar no canto das coisas que não tem solução, né? E pode ser que, curiosamente, né, fazendo uma ligação, né, de lógica, de que talvez quando você faz isso, né, entreguei para Deus, quer dizer, você parou de pôr a sua mão, acho que é por isso que as coisas se resolvem, né, porque aí você entregou para Deus, quer dizer, você parou de pôr a tua mão e deixou Deus resolver. A gente, juntando um pouco de tudo que a Kátia falou, né, a cena de Jesus batendo na porta, a gente rezando de manhã ou rezando na igreja, a gente precisa parar, isso tem a ver com a vida de oração, a gente precisa parar de compartimentalizar a nossa vida, nossa relação com Deus, como se Deus só estivesse na igreja. Então eu falo com ele no domingo, vou falar com ele domingo que vem, ou Deus estivesse só na oração da manhã, ou da noite, para quem faz da noite, sei lá, enfim, né? E aí eu vou falar com ele só amanhã, ora, se Deus está conosco todo o tempo, e de novo, isso não é questão de lógica, nem é de fé, então eu posso falar com ele todo o tempo. Eu posso falar com ele durante todo o dia. Isso quer dizer que eu vou fazer um Pai Nosso a cada 5 minutos? Na boa, não dá, né? Eu não consigo fazer. Mas você criar o hábito de falar com Deus como se fosse uma relação entre alguém e alguém que você conhece, né?
Eu vou ligar para minha mãe e vou conversar com ela 1 hora pela manhã, como se fosse a minha oração. Mas eu vou trocar uns WhatsApps com a minha mãe durante o dia. São pequenas frases, pequenos pensamentos, pequenos pedidos, pequenos agradecimentos, né? De lembrar de Deus durante todo o dia e lembrar que Ele está com você, comigo, conosco durante todo o dia, né? Então, porque parece que, juntando essas imagens todas, né? Que a gente vai na missa no domingo, digamos, a gente não tem a vida de oração, a gente vai na missa, vai lá, faz os nossos pedidos, vamos dizer que a gente rezou uma missa bem rezada, ouvimos a palavra, ouvimos a homilia, certa coisa nos chamou a atenção, comungamos dignamente, pedimos perdão pelos nossos pecados veniais lá no começo da missa, como a gente já viu, e nós digamos que eu fui no domingo, rezei uma missa bem bacana, assim, bem frutífera, né, que vai frutificar durante toda a semana. Aí na segunda-feira vem aquela cena, Jesus batendo a porta para viver a vida com você, para realizar tudo aquilo que você pediu na missa, né? E aí você não abre a porta, né? Jesus fica lá fora, putz, Jesus fica semana, segunda, terça, sábado, batendo a porta, aí você volta no domingo, pô, Senhor, essa semana, cadê você, onde você estava? E Jesus vai falar, cara, eu era o cara batendo na porta, né? Então, a gente também tem o hábito de lembrar que Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco durante todo o dia. Eu tive, há bastante tempo atrás, uma palestra aí, e um padre palestrando, e ele falava assim, você tem que ter alguma coisa no escritório, né, essa vida louca nossa de casa, né, alguma coisa que te lembre de Deus, para você olhar e você lembrar, né? Então, alguns colocam uma cruz, um crucifixo pequenininho do lado do monitor lá, que não tem a finalidade mágica, né, de proteger contra o mal olhado e tal, mas tem aquela finalidade de você olhar e falar assim, Senhor, que bom que você está aqui comigo, fazer uma oração de 5 segundos e voltar para o trabalho. E lembro que um cara falou uma coisa tonta, mas legal, ele falou assim, cara, eu não tinha nenhuma imagem, aí eu memorizei que toda vez que eu visse uma tomada, toda vez que eu visse uma tomada, eu ia lembrar de fazer uma pequena oração. E convenhamos, né? Tomada tem em todo lugar, né? Poxa, uma saída meio louca, mas... Né, funcionou para ele. Para ele funcionou. Porque é aquela coisa para eu lembrar que Deus está comigo. Então, a hora que eu vejo aquela coisa, eu falo com o Senhor. Aí você faz uma oração de 5 segundos, aquele WhatsApp, né? Ô, Senhor, obrigado por estar aqui. Olha, eu vou fazer agora uma proposta, me ajuda a escrever aqui, fazer uma conta correta, um preço honesto, uma proposta boa para o meu cliente. Olha, Senhor, eu vou ter uma reunião daqui a pouco, o cara está nervoso, o meu chefe é um chato, eu não suporto aquele cara, vem comigo. Senhor, agora eu vou ter que... Vai me ligar um cara, vai ser um pepino que eu vou ter que resolver, esteja comigo, né? Então, a vida de oração passa a ser uma relação continuada com Deus que não está na casinha preso lá na igreja, na missa, né? Porque isso é bem chato, né? Você fala assim, olha, eu só encontro com ele uma vez por semana e naquele momento eu venho com a minha lista lá, Senhor, ó, fiz 10 pedidos semana passada, foi só um, a produtividade está baixa aí, hein? Vamos, né? E aí, de novo, né, sem querer ser repetido, na segunda, Jesus bate a porta e fala, putz, cara, ninguém me deixa entrar, o cara não me escuta, o que eu falo na missa, ele não presta atenção, a dica que eu dei lá na homilia, ele estava olhando o WhatsApp, no momento da comunhão, que é o lugar onde eu estou mais próximo dele, né? Ele acabou de comungar, ele já tá conversando com a moça do lado, ou com o rapaz do lado, aquele momento de silêncio que tem na missa, ele não para de falar, não para de pedir, né? Jesus deve, imagino, né? Jesus deve ficar às vezes um pouco angustiado, né? De dizer, gente, né? Socorro, eu quero ajudar, me deixem estar com vocês, né? Então, acho que a vida de oração, se fosse perguntado para mim, assim, em 30 segundos, para mim, a vida e a oração, né? As duas palavras da frase, né? Quer dizer, então, a vida está junto com a oração. Ela está colada. E a vida é 24 horas por dia, né? A vida não é na missa, a vida não é quando a gente está acordado. Aliás, lembrei de uma frase de um salmo bonita que fala assim,
Eu ajudo aqueles que eu amo enquanto eles dormem. Olha que frase bonita, né? Eu ajudo aqueles que eu amo enquanto eles dormem. Quer dizer, Deus quer ser Deus, fazer o papel que é de Deus. Isso quer dizer, também juntando com o que a Kátia falou a respeito das preocupações, né? E eu estava conversando com um evento das crianças esse final de semana, e estava conversando com um pai lá, e sei lá porque o assunto chegou nesse ponto, falando de preocupações, e como lidar com as preocupações, né? Olha, eu tenho tentado entender, pegando a carona na frase do Bento XVI, né? Que Deus nos move com a mão direita, onde Ele nos alcança com a mão esquerda, de que eu só posso mudar aquilo que está no meu alcance. O que não está no meu alcance, né? Você pode pensar isso fisicamente, né? Eu estico a mão, até onde eu alcanço eu consigo mudar. O que está fora do meu alcance eu não consigo mudar. E aí eu preciso de Deus para mudar essa coisa que está fora do meu alcance. Então, no meu alcance eu faço tudo. O que está fora do meu alcance, eu espero em Deus. E é uma frase o jesuíta lá, os espirituais de Santo Inácio de Loyola, né, que fala assim, eu faço tudo como se tudo, já falamos aqui nesse curso, eu faço tudo como se tudo só dependesse de mim e confio como se tudo só dependesse de Deus. Isso tudo junto ao mesmo tempo, né? Quer dizer, eu, na coisa que está ao alcance da minha mão, eu faço o máximo. Como se aquilo dependesse só de mim, e sabemos que não, né? É o visível e o invisível. E aquilo que está fora do meu alcance, eu confio como se tudo dependesse de Deus. Então, eu tenho acesso a tudo, né? Eu tenho acesso àquilo que eu alcanço, porque eu me esforço naquilo que eu alcanço, pedindo que Deus complete, e ao mesmo tempo, Deus faz aquilo que eu não alcanço. Se você pensar o tamanho do universo e a extensão do meu braço, pô, Deus vai ter um monte de trabalho. Mas eu consigo alcançar o universo todo com Deus, né? Lembrando também da Santa Teresa, eu com Jesus, eu com Jesus posso com o inferno todo, né? Quer dizer, eu não posso com nada, mas com Jesus eu posso com o inferno todo. Quer dizer, a oração, sim, que deve ser um atalho para a santidade, mas também é um atalho para a sanidade. Quando eu for santo, vocês podem falar, olha, as frases de São Luís, a oração é uma via de acesso para a santidade e para a sanidade. Luiz, Luiz, você sabe que eu fico pensando aqui, eu fico nessa aula toda, né? Eu fico pensando que a oração nada mais é do que a ponte entre os amantes, né? Só que a gente já sai com uma vantagem, a gente já é amado e nós só precisamos amá-lo. No início do curso, a primeira aula, sempre se fala, né? Olha, a gente aqui vai apresentar uma pessoa, né? Vai mostrar, vai falar de uma pessoa. Essa pessoa existe, está viva, está no meio de nós, e é um relacionamento. A oração nada mais é do que a ponte desse relacionamento. É um cotidiano. Ela não precisa ser só nessas orações as mais conhecidas, como foi falada hoje, mas é exatamente esse diálogo, né? O diálogo de desejar estar com o seu amado, né? Então, para quem namora, para quem é casado, para quem está amando, o que a gente mais quer? A gente quer estar com a pessoa que a gente ama. A gente quer falar com ela o tempo inteiro. A gente quer que ela participe da nossa vida. Assim é o nosso relacionamento com Deus, né? Assim, pelo menos, deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Desejá-lo participar da nossa vida, desejar participá-lo das nossas alegrias, sim, né? Então, acontece algo muito bacana, uma reunião, uma festa, um encontro, uma cura física, falar, né? Falar de maneira mais simples, da maneira como se fala com
o amado. Olha, Senhor, obrigada, eu adorei essa situação, obrigada por me permitir. Jesus, obrigado por essa viagem que eu fiz, que foi fantástica. Nossa, não me aconteceu nada, deu tudo certo, né? Eu acho que é essa simplicidade, mas esse exercício, é sempre um exercício, né? Como na musculação, você ficar bombado, você tem que malhar. Acho que a oração, o relacionamento com Deus também é isso. É o falar com Ele o dia todo, poucas vezes, muitas vezes, não sei. Aí é de cada um. Mas eu acho que ele é muito acessível, né? Então, ele está presente. Outro dia eu estava conversando, aliás, com o Paulo, seu marido, e aí rolou uma brincadeira dizendo assim, né? Eu estava conversando com o Paulo e falando assim, a nossa oração devia ser assim: Senhor, eu estou louco para saber como é que você vai me tirar dessa enrascada. Né? Mas essa é a confiança, né? De oração, diálogo. Né? A criança recebe... Eu lembro, vou citar 2 exemplos rápidos. Um é da criança que recebe o presente. E criança abre um presente com medo do que tem lá dentro, né? Primeira coisa, nenhuma criança abre... Eles arrancam o papel e tem certeza de que o que tem lá dentro é o melhor, né? Então, vamos dizer que são as realizações de Deus na nossa vida. A gente deveria abrir, como uma criança abre um presente, né? E a segunda, eu lembro de uma entrevista de um jogador, né? E ele falou 2 coisas. O mesmo jogador, lembro do nome dele, mas não vou dizer, que ele falava assim: nossa, Deus me deu muito mais do que eu esperava, do que eu podia esperar. Mas eu ainda estou ansioso para saber o que ele ainda vai fazer. Né? Quer dizer, essa certeza clara, né, de que mesmo nas situações ruins, como eu brinquei, né, Senhor, não vejo, estou louco para ver como é que você vai me tirar dessa, né? E nessa certeza de que Deus está no comando. Aliás, com a certeza, só um acréscimo final, a Kátia daqui a pouco começa a me cutucar para eu parar de falar. Essa certeza de que Deus está no comando, desde que nós tenhamos deixado Ele no comando, né? Eu fui um dos primeiros contatos que eu tive depois que eu casei com a igreja. Me lembro de uma frase que uma moça, que aliás é catequista, me falou, dizendo assim: o Espírito Santo é como o vento que sopra as embarcações. Então estende a tua vela e segue a tua vida. Olha que bonito, né? Você estende a vela para que o Espírito Santo sopre. Só que eu, bobão, naquela época, falei, beleza, então eu estendo a vela, o Espírito Santo sopra e eu vou lá pro leme, para levar minha vida para onde eu quiser. Pô, show de bola, né? O Espírito Santo está soprando, eu levo para onde eu quiser. Aí eu percebi que existe uma posição melhor no barco, que é a posição de passageiro. Então, sobe a tua vela, deixa o Espírito Santo soprar e põe Jesus no leme. E senta e curte a paisagem, entendeu? Né? Essa deveria ser a nossa fé, né? De quem senta no barco e deixa o barco andar. Né? Não quer dizer que eu não faço nada no barco também, né? Mas, assim, o Espírito Santo soprando, Deus, o sol irradiando. Vocês estão imaginando o barco num mar bonito, calmo, a vela içada, o Espírito Santo soprando, Jesus no leme, Deus é o sol, está um sol bonito. O que a gente faz? Curte o barco. Exato. Muito bom. Olha, a gente acabou falando até 9h30. Não tem jeito, né? Não há como. É que a Kátia fala muito. É que hoje é aniversário dele, por isso que eu estou deixando ele falar bastante, tranquilinho. Muito bom, hein, gente? Acabou. Acabou. Olha, todo mundo vai aparecer hoje. Olha que coisa boa. Vai todo mundo abrir a câmera. Oi, Rafael. Nós nos vimos. Oi, tudo bem? Tudo bem? Isabela. Quanta carinha. Hoje você está no canto de cá. Geralmente você fica no de cá. Flávio. Vamos ver quem abre mais. Vamos ver. Todos vão. Tem a Martinha aqui também. Está comigo. Oi, Mar. Ei. Tudo bom, gente? Boa noite.
Tudo bem? Oi, Vitor, Hugo, Fátima. O Fábio já abriu, deve estar com a Nenê. Cadê os meus aqui? Deixa eu ver os meus que não abrem. Eu tenho 2 sobrinhos aqui, não sei se vocês lembram, eles são muito tímidos, eu não vou nem dizer quem é. Só estou vendo se eles vão abrir a câmera. Estão dormindo, Oi, Marina. ligaram aqui e foram dormir. O que foi? Eles ligaram aqui e foram descansar. Eu vou dar na... Eu não posso me exaltar. Cadê os meus queridos? Deixa eu ver. Olha que legal, Eles não querem abrir a tanta câmera, gente. não, viu? Ah, mas eles vão abrir. Que alegria. Eu vou ligar para o seu pai. Eu vou ligar para o seu pai agora. Ó, meu celular aqui, ó. Ai, que tia Eita, chata. olha aí. Ah, esse é rápido. Falou no pai, ele abre. Ó ameaça. Não é? Vamos lá. Vamos, Gabriel. Falta você. Eu vi. Hoje a gente tem que se ver. Hoje a gente tem que se ver. Estou vendo todo mundo. Coisa boa. Que legal, gente. Kátia, Oi. rapidinho, gente. Então, tá tudo certo, tá tudo tranquilizando lá na paróquia com os funcionários. Foram falso positivo, falso, eu não sei. E então vamos aguardar aí para segunda, terça e quarta a nossa confissão. Eu peço encarecidamente, a gente vai soltar os horários, que vocês, por favor, se atentem a nos enviar, tá bom? Última aula, agradecer sempre a Deus por tudo, por cada um, por cada vida aqui no meio de nós, né, Kátia, Luiz? Sim. E hoje, de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito piedosa, a nossa oração vai toda para esse moço que está de blusa vermelha aqui, que está fazendo aniversário hoje. Pedir que Deus te abençoe sempre, que você continue sendo esse exemplo para nós de vida, de busca cada vez mais de Deus, de busca da fé, da esperança, da caridade. E que Nossa Senhora te dê um abraço aí, como diz a Maria Teresa, eu copio de todo mundo, que Nossa Senhora te dê um abraço bem carinhoso por cada um de nós, e São José continue te iluminando, que você continue sendo esse pai maravilhoso e esposo fiel aí dessa moça que está do seu lado. A sortuda aqui. Parabéns para você. Felicidade, muitos anos, para você. Luiz, tudo! Porque É pique. Olha quem tá aqui, Gabriel. Essa é a Mariana. Gabriel aqui embaixo. Parabéns. Beijo, tudo bem? Olha, escuta aqui. Puxa, que legal, gente. Muito obrigado. Feliz aniversário. A gente vê vocês. Vou fechar meu microfone, todo mundo pode falar agora. Muita luz, muita bênção para você, Luiz. Obrigado, viu? Que Deus abençoe sempre. É tudo natural. Parabéns, Luiz, parabéns a todos e vamos sentir saudade. Assistir o vídeo depois. Parabéns, que o Espírito Santo continue iluminando sua cabeça, que vocês possam continuar iluminando também as nossas vidas com o conhecimento todo, né? Que vocês têm para passar. Estaremos sempre Obrigada. com vocês. Vamos lá, então. Continue ali para a gente poder ver. Que legal, gente. Uma alegria, viu? Um parabéns diferente. Confesso que eu fiquei frustrado hoje, que eu queria ir lá na igreja, rezar com vocês. Nós vamos realizar isso ainda. Marcamos um outro dia. Foram 15 minutos, não. E acaba. Meu aniversário acaba sendo sempre no final dele. O da Kátia é mais ou menos no O meu é no começo, né? comecinho, então no fim. E o meu é no final. Então, é sempre emocionante encerrar uma turma, assim,
porque a gente adora fazer isso, fazemos com as nossas limitações humanas, que Deus conhece e sabe mais, mas fazemos com muito carinho, né? Vendo a carinha de vocês aqui, contem sempre com as nossas orações, porque essa é a vantagem de fazer catequese com a gente. A gente está rezando pelos caras até da primeira turma, né? Alguns a gente viu casar, viu ter filho, viu viver grandes dificuldades também. Então, contem com as nossas orações, e a nossa oração vai ser sempre para que vocês fiquem amigos de Jesus, muito amigos de Jesus, né? Jesus quer muito participar da vida de vocês. Estou vendo todos os rostinhos de vocês. Jesus está desesperado para participar da vida de vocês. Usando a imagem que a Kátia falou hoje, Deus bate a porta. Acho que com a mesma insistência que a gente bate a porta de coisas, Deus bate a nossa porta para participar da nossa vida. Então, Deus bate a porta, está batendo a porta desde o começo do curso, desde a primeira aula. E a cada aula, acho que alguns de vocês, a gente tem certeza, espero que todos, foram meio que abrindo essa porta, olhando de viés assim, para ver quem é esse cara que está aí. Então, agora, na nossa aula de oração, é a hora onde a porta, é a hora de vocês escancararem essa porta, A gente não tem, a gente sempre fala isso. Deus queira que vocês, daqui a 1 ano, não se lembrem quem foram os vossos catequistas, mas que vocês estejam perto de Jesus. Um catequista é irrelevante, não estou falando isso para ganhar aplausos e tal, mas foco na cruz, foco em Jesus. Nós estaremos aqui, nós estamos na missa, podemos ser abraçados, beijados, mas a gente não salva ninguém. Então, foco na cruz, foco na Eucaristia. Se fosse dar uma recomendação final, vida na Eucaristia, confissão. Deus quer realizar grandes coisas nas vossas vidas, mas Deus também quer que vocês, que nem aquela historinha que a gente falou lá no começo, do Adão da pintura, ele quer que você estique o dedinho para que ele possa participar da vida de vocês. Então, parabéns para vocês por a gente ter concluído aqui. Parabéns por terem nos suportado por 16 aulas. Senhor, quanta paciência. Você faz a conta que são 24 horas ouvindo a gente falar que nem uns malucos. Acho que vocês já ganharam um bônus, Acho que a pena temporal foi paga no curso. Uma parte da vossa pena temporal já foi paga. Então, vale o curso, não sei o dos outros, o nosso eu tenho certeza que vale como penitência. Então, se você falar assim, você cometeu um pecado, você vai lá, se confessa, aí você vai lá no YouTube e assiste uma aula, pronto. Tá paga, gente. E aí no dia 3... não rezou, viu, Luiz? Aula de oração, seu aniversário, mas a gente não rezou ainda, nós vamos rezar. Vamos. Sim, vamos. E aí no dia 3 estaremos lá com muita alegria, junto com vocês, vendo vocês receberem esse sacramento maravilhoso, que é o sacramento do Crisma. E para quem não for estar nesse dia, tem umas carinhas aqui de pessoas de outras turmas que já receberam o sacramento, mas a gente se vê na igreja, A gente vai estar sempre junto aí. E o grupo do WhatsApp se mantém, tá, gente? A gente tem todos os grupos do WhatsApp, todos os anos. Então, a gente continua mandando, às vezes tem alguma coisa legal da paróquia, a gente manda, ou sintam-se muito à vontade para acionar a gente, A gente tem casos de pessoas lá no primeiro ano, que a gente deu aula em 2008, e que a gente tem contato até hoje, Pessoas que precisaram de alguma ajuda, de alguma situação difícil, que pede para rezar por alguma situação. A gente está totalmente à disposição de vocês, contato vocês têm, nosso telefone, estamos à disposição. Precisam ver uma piada. Hoje não tem bolo, viu, Vanessa? Vanessa e André, é uma pena, porque olha que 2 filhos lindos aí também. Hoje ia ter bolo, pessoalmente. Só já teve o parabéns. Esses 2 aqui, eles já... Pois é. A nossa maior vitória já tem encaminhado os 2 no caminho de Cristo. Maravilha. Então, a gente está casado há 19 anos e esse aqui são a nossa riqueza.
Maravilha. Tá vendo? O André se forma, ele se forma dia 10. Ué? Parabéns. É. Ele é da turma de segunda-feira. Olha, que legal. Legal. Por isso que eu pedi se dava para a gente fazer uma mesma cerimônia, que os padrinhos são os mesmos, né? Mas tudo bem, não tem problema. Dia 3 e dia 10. Legal. E assim você vai 2 vezes lá no Brasil, que é uma maravilha. Ótimo. Nós estamos lá na missa das 11h15, aos domingos. Aí é serviço completo. Eu toco, a Kátia faz leitura, temos 3 coroinhas, né? A gente só não acontece providenciar o padre, mas já faz quase tudo na missa, lá a gente já resolve. Né? Eu fico na das 8 da noite, eu e o Paulo. Também. Isso aí. Tudo bem, gente? Ave Maria, Cheia de graça. cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bastante paciência comigo nas mensagens, agora nas próximas, hein, pessoal? Nos vemos dia 10, gente. Ansiosos, hein? Essas mensagens em cima da hora, né? Vocês vão ver a gente em 3D agora. Obrigada, viu, Cida? Obrigado. Beijo, queridos. Antônio, até semana que vem. Obrigada. Obrigada, gente, por tudo. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, Tchau, gente. Obrigado. Gente. Tchau, obrigada. Amamos as aulas. Beijo, querido. Beijo, papai. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Boa gente. noite, Karina. Boa Boa noite, Tchau, Carolina, Renner, Paloma, Juliane, Pedro. Ai, quanta gente boa. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigado aí. Até mais. Vou pegar seu presente, Luiz. Oh, meu Deus. Muito bom, gente. Olha os textos aqui atrás. Vou pegar seu presente. Fala, Paula. Muito bom. A gente cresceu muito espiritualmente. Foi muito ricas as aulas. Obrigada. Obrigada, que Paula. bom, né? Estamos felizes também por vocês. Muito. Estamos à Obrigada. sua disposição, Paula. Obrigada. A gente vai se falando. Eu dei uma travada aí no processo, mas a carta chegou essa segunda-feira em casa, graças a Deus. Que bom. Eu já estava ansiosa. Ai, que linda. Oi? Agnes. Oi, lindona. Quase que você comeu bolo hoje, viu? E o bolo ia ser bom. Puxa vida. Chocolate. Porque hoje esse tio de vermelho faz aniversário e a gente ia assistir. A Martina também está de vermelho. Vermelho, tá de par de vaso. E a gente assistia a aula lá na igreja, mas por causa do Covid não deu certo. Que igreja? Nossa Senhora do Onde Brasil. a gente está fazendo as aulas. Que agora a gente está se encontrando aqui no computador, mas a aula deveria ser na igreja, de Crisma. Isso. Mas estaremos lá. Então, vamos deixar vocês terem um tempinho aí de vocês, gente. Obrigada, viu? Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente. Um beijão, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Luiz, eu vou pegar seu presente. Não, faz suspense. Peraí. Deixa eu parar de gravar. Peraí. Hã?